Bom, boa noite a todos. Vamos dar prosseguimento ao nosso curso de doutrina, o É Razoável Crer 2021. Vocês estão conseguindo enxergar aí a tela? Tem alguém se manifestar? Vocês estão enxergando? Maravilha. Ótimo, obrigado. Vamos lá, então. Bom, então hoje é nossa nona aula, né? Nossa nona aula. A gente vai tratar dos últimos artigos. Na verdade, a gente hoje encerra a primeira parte do curso que a gente separou, né? A gente denominou como as verdades da fé, enfim, então essa parte mais dogmática e tal. E hoje a gente termina o estudo do credo. A gente conclui os artigos do credo, a gente conclui com os dois últimos artigos do credo, né? Creio na ressurreição da carne e na vida eterna. E acerca da bibliografia, os temas são desenvolvidos pelo Catecismo nos números de 988 até 10.050, no compêndio ali 202 até 216, e para quem está vendo aí o Fé Explicada, né, seria o capítulo 14. O tema da aula é exatamente esse, né, quer dizer, os últimos dois artigos do Credo, e, na verdade, a gente vai utilizar isso como uma ponte para refletir sobre os chamados novíssimos, né, que são as realidades últimas do homem, tá? Então, vamos então tocar o barco, né? Nosso ponto de partida aqui, né, é entender que a ressurreição dos mortos, que se dará ao fim dos tempos, conforme ensina a doutrina da Igreja, ela é uma extensão, uma continuação da ressurreição do Senhor. Então, de alguma forma, pelo fato de Cristo ter ressuscitado, nós também iremos ressuscitar. Então, é uma consequência, de alguma forma, da vitória de Cristo sobre a morte. Então, que, ao fim dos tempos, nós também iremos ressuscitar. Tá bom? Essa é o ensinamento, essa é a síntese da doutrina. Tá? E, para a gente entender, de alguma forma, como isso se dá, primeiro a gente precisa compreender que a morte, e eu já falei isso numa aula anterior, né? A morte, ela, do ponto de vista teológico, do ponto de vista filosófico, enfim, né? Ela é a separação da alma e do corpo, tá? Então, nós fomos criados corpo e alma. O ser humano é corpo e alma, tá? Então, ele é errado, portanto, pensar-se pensar-se no corpo como algo negativo, como algo mal e tal. Não, na verdade, a realidade do homem é uma realidade ao mesmo tempo espiritual e material, tá? E a ressurreição da carne, a ressurreição que se dará ao fim dos tempos, é, portanto, essa reunião da alma e do corpo. E pensarmos na reunião da alma e do corpo, portanto, na ressurreição da carne, nos leva a compreender exatamente isso que eu estava falando, né? Que a matéria, ela é sim dotada de dignidade. Ela, ao contrário do que afirmavam aqueles gnósticos que defendiam essa doutrina já há muitos anos, há muitos séculos, condenada pela Igreja, desde o início do cristianismo, enfim, né? Essa doutrina segundo a qual, de alguma forma, a matéria é má. A matéria, ela funciona, né? O corpo funciona como que uma prisão da alma, tá? Então, essa ideia já há muito se encontra condenada, se encontra superada pela doutrina católica, pela verdadeira doutrina católica. O que nos ensina a Igreja, o que nos ensina a doutrina cristã, é que não, é que o corpo ele também é dotado de dignidade, uma vez que nós, seres humanos, somos alma e corpo. E a ressurreição do Senhor, ela muito nos diz acerca disso. É importante a gente lembrar que o Jesus Cristo, ao ressuscitar, e eles, enfim, há inúmeros trechos dos evangelhos que digamos assim, descrevem
os episódios após a ressurreição, e é preciso a gente entender que Cristo de fato ressuscitou. Ele não era ali um espectro, ou algo, né, um fantasma, uma coisa assim, ou uma mera visão. Não, não, ele de fato ele ressuscita e vai ao encontro dos seus apóstolos, depois de outros discípulos também. São Paulo fala em mais de 500, enfim, e todos percebem, todos concluem que, de fato, o Senhor, ele ostenta ali um corpo, um verdadeiro corpo material, né? Enfim. Então é importante a gente ter isso em mente. E, portanto, a matéria, ela sim possui dignidade, tá bom? Enfim, de acordo com a doutrina tomista, de acordo com São Tomás de Aquino, pelo fato de sermos corpo e alma, então a ressurreição, ela, se olharmos acerca da finalidade, ou seja, se olharmos acerca da causa final, ela é algo, portanto, natural. Então, uma vez que é da natureza humana sermos corpo e alma, então a ressurreição, que é, afinal de contas, o destino último do ser humano, ela é natural, Mas é evidente que isso se dará, então, portanto, o motor eficiente, né, aquele que de fato produzirá a ressurreição, é o próprio Deus. Então, de alguma forma, a sua causa eficiente, isso nos ensina São Tomás, é sobrenatural. Então, por isso que se diz isso, que a ressurreição ela é natural quanto à causa final, mas sobrenatural quanto à causa eficiente, ou seja, quem de alguma forma opera a ressurreição do corpo é o próprio Senhor, é o próprio Deus, tá? Esse corpo que haveremos de ostentar ao fim dos tempos, ele é um corpo real, um corpo material, tá? Mas, e isso a própria ressurreição do Senhor já nos indica, ele provavelmente não será um corpo com as mesmas propriedades ou com as mesmas características desse corpo que nós temos atualmente. Então, ele será aquele chamado corpo glorioso. Nós já temos alguns elementos do que seria esse corpo glorioso ao olharmos exatamente a narrativa pós-ressurreição do Senhor. Então, alguns elementos já se consegue obter. Então, é dotado de certas propriedades físicas. A gente falou sobre isso quando a gente tratou acerca do Senhor, acerca da ressurreição de Cristo. A gente já tratou desse tema, então é só lembrarmos aquilo que a gente estudou anteriormente, mas, enfim, aquelas propriedades físicas, então, de uma certa sutileza, enfim, né? Mas é o mesmo corpo. Isso é importante a gente também pontuar, que é o mesmo corpo, não é um novo corpo, é o mesmo corpo, tá? Mas um corpo glorioso, um corpo não terreno, um corpo não mortal, mas um corpo glorioso, mas ainda assim um corpo material, tá? Distinto de alguma forma quanto às propriedades, mas o mesmo corpo que nós temos hoje. Então é por isso que... E aí, enfim, surge até essa questão, mas serão as mesmas moléculas, né, os mesmos átomos que compõem o nosso corpo atual? Serão essas? Bom, veja, em primeiro lugar, essa discussão ela é um tanto quanto irrelevante, sobretudo para os nossos propósitos aqui, né? Enfim, a par dessa discussão, do ponto de vista filosófico, essa questão não é tão assim crucial, né? Eu dei esse exemplo anteriormente, repito agora, por ser oportuno, mas pensemos num rio, por exemplo, né? Um rio que passa, então a gente consegue identificar ali, né? É o rio Nilo, é o rio Reno, é o rio, sei lá, Tâmisa, né? Então, não necessariamente as mesmas moléculas de água estão lá a todo momento. Então, quem eventualmente visitou aí São Paulo e viu lá o rio Tietê há 10 anos atrás, hoje vai ver o mesmo rio Tietê provavelmente com outras moléculas de água. Não somente água no caso do rio Tietê, né? Mas outro, né? Mas é o mesmo rio, né? A gente consegue identificar que aquele é o rio Tietê. Enfim, isso serve para qualquer outro exemplo, evidentemente. É a mesma coisa, né? Quer dizer, usando essa reflexão,
a gente leva isso para a questão do corpo, né? Então, a par de ser as mesmas células, as mesmas moléculas, os mesmos átomos, os mesmos quarks, né? Enfim, seja lá o que for, mas é o corpo, é o nosso corpo, só que é dotado de certas características um pouco distintas, tá? Bom, e alguns pontos de reflexão acerca da questão da ressurreição da carne valem a nossa meditação aqui, valem que a gente traga elas à nossa discussão. Bom, em primeiro lugar, a igreja, ao pregar a ressurreição da carne, sem dúvida nenhuma, rejeita toda e qualquer teoria, digamos assim, de natureza reencarnacionista, né, para usar o termo que eles costumam usar. Mas, enfim, qualquer tipo de transmigração, né, da alma para outro corpo, metempsicose, enfim, esses termos que se costumam utilizar, né, nessas crenças, né? Enfim, então, toda e qualquer teoria de natureza reencarnacionista é condenada, é contrária à fé católica. Muito pelo contrário, a fé católica, e isso temos base na própria Sagrada Escritura, a Carta aos Hebreus fala sobre isso vastamente, enfim, mas também os Evangelhos, que há um único curso da vida humana. Então, o homem ele morre apenas uma única vez. Ele não nasce e irá morrer novamente. Não, ele morre uma única vez. Então, há um único curso da vida humana. Não tem segunda época, né? Digamos assim. Essa é a vida que nós temos, é essa aqui, né? Então, haveremos de morrer uma única vez. Aqueles que estiverem vivos no final dos tempos, enfim, aí é uma outra questão, né? Mas, enfim, mas a grande maioria da igreja, né, digamos assim, de todos os tempos, haverá de morrer uma única vez, tá? A prova de que esse ensinamento ele vem desde o início do cristianismo, ele, portanto, tem, ao contrário do que muitos talvez venham a dizer, que isso nasce, que é fruto da escolástica medieval e tudo mais, né? Ao contrário, né? Enfim, a prova de que isso tem fundamentos apostólicos, tem fundamentos já no início do cristianismo, é a própria veneração das relíquias desde o início. Então, por exemplo, se olharmos, enfim, qualquer um que visite Roma, que vá, por exemplo, numa catacumba, uma daquelas catacumbas abertas à visitação e tudo mais, né, irá se deparar com a veneração, o cuidado que aqueles primeiros cristãos tinham com as relíquias. Então, o que são as relíquias? As relíquias são os corpos, né, ou partes dos corpos, quando não era possível guardar o corpo inteiro, enfim, né, mas talvez partes dos corpos, mas às vezes o corpo inteiro, sem dúvida nenhuma, né, daqueles que haviam falecido em testemunho da fé, ou seja, dos mártires. Então, e desde sempre, a igreja sempre guardou, sempre conservou aquelas relíquias com muito respeito, com muito zelo, e deu a eles esse chamado culto de veneração, portanto, de respeito, enfim. Já falamos acerca, né, das diferenças de veneração para adoração, quando tratamos, né, da questão da comunhão dos santos, da igreja, enfim, mas é isso. Então, é algo que se verifica desde o início do cristianismo, tá? Da mesma forma, também o cuidado que se tem com os corpos dos defuntos, desde sempre também. Então, a importância de dar-se sepulcro, né? Enfim, inclusive uma obra de misericórdia, né? Dar sepulcro aos corpos, enfim, né? Então isso foi algo que sempre esteve presente em todos os tempos, tá? Até eu já me adianto aqui, eu até poderia falar isso mais tarde na aula, mas já adianto aqui, é importante a gente até ter em mente que, por exemplo, acerca da questão da cremação, né? Eu já adianto aqui, vai ter um outro ponto do slide aqui que a gente vai falar sobre isso, mas aí depois eu não falo, né? Falo agora e não falo depois, né? Mas, por exemplo, a igreja ensina que é importante dar, né, assim, a melhor opção sempre vai ser a inumação, né? Ou seja, enterrar, dar sepulcro aos corpos. Mas, hoje em dia, a doutrina atual, a doutrina católica vigente,
admite a hipótese da cremação, contanto que, isso nos ensina o catecismo, né, contanto que não seja, que a cremação ela não seja uma opção com base em doutrinas pagãs, em doutrinas que se afastem do cristianismo, né, que não sejam por motivos, por exemplo, relacionados ao paganismo, tá? E muito recentemente mesmo, acho que de 2016, se eu não me engano, já no pontificado do Papa Francisco, houve uma orientação, né, um documento da Congregação da Doutrina da Fé, Congregação para a Doutrina da Fé, ou seja, um organismo da Santa Sé, que trouxe algumas questões de ordem mais prática. Então, acerca, por exemplo, das cinzas, né, o cuidado que se deve ter com as cinzas oriundas da cremação. Então, deve-se procurar guardar as cinzas, então, mas não em casa, né? Então, é vedado, por exemplo, essa prática de guardar as cinzas, né, de um parente falecido, cremado, sei lá, na prateleira da sala, né, uma coisa assim, enfim, né? Coisas semelhantes. E também espalhar as cinzas, né? Sei lá, o cara era navegador, né? Então vamos jogar no mar, né? Aquela coisa assim. O cara gostava de andar de asa delta, e vai, de asa delta joga e tal. Então essas práticas elas também são vedadas pela igreja. A igreja ela rejeita esse tipo de prática, né? Então a melhor opção é você dar um destino mais adequado, de preferência num local, né? Num cemitério, num ossuário, enfim, né? Alguns desses serviços aí que existem, sobretudo em cidades como a nossa, existem aos montes, né? Muitas igrejas, inclusive, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a própria catedral, né, tem lá uma cripta que presta esse serviço, né, de ossuário e tal, né, de repositório de restos mortais, né? Aqui, por exemplo, na região onde eu moro, aqui mais próximo do Recreio, da Barra, né, tem aqui o santuário de Nossa Senhora de Fátima, mas, enfim, tantos outros lugares, né? É isso. E outro ponto de reflexão acerca da ressurreição da carne é que, veja, o que nos ensina a Sagrada Escritura, o que nos ensina a tradição apostólica também, é que, ao fim dos tempos, né, então, no fim dos tempos, quando, digamos assim, estes tempos que vivemos, que são os últimos, chegarem ao fim, então, quando, portanto, Cristo retornar, já falamos sobre isso em aulas anteriores, né, o retorno de Cristo, a segunda vinda de Cristo, toda a criação será restaurada. Então, novos céus e nova terra, né? Novos céus e nova terra. Então, não somente os seres humanos haverão de serem ressuscitados num corpo, enfim, com propriedades talvez distintas, mas toda a criação, de alguma forma, ela será restaurada, ela terá novas propriedades, novas características, novos céus e nova terra, nos ensina a Escritura. Tá? Bom, com a morte, isso enfim, o ensinamento tradicional da igreja, né? Chegamos, portanto, isso por óbvio, né? Chegamos, então, portanto, ao fim da chamada peregrinação terrena. Então, devemos encarar a nossa vida nesta terra como uma verdadeira peregrinação, né? Uma caminhada rumo, de preferência, né? Rumo a Deus, rumo à santidade. E ao fim e ao cabo dessa peregrinação, conforme nos ensina Bento XVI, sem dúvida nenhuma, dando eco ao ensinamento tradicional da igreja, né? Essa opção de vida, essa opção que teremos formulado ao longo de toda a nossa vida, ela se torna definitiva. Ela se torna definitiva. Eu recomendo, inclusive, aproveito aqui o ensejo, eu recomendo, se vocês tiverem interesse sobre esses temas relacionados ao fim dos tempos, né, assim, a gente chama essa parte da teologia, a gente denomina de escatologia, né? Então, essa parte da teologia que estuda o fim dos tempos, tá? Então, se vocês tiverem interesse acerca disso, eu sugiro firmemente a leitura desta encíclica do Papa Bento XVI, que é a Sper Salvi, que é uma encíclica de 2007, que ele largamente trata do tema com a sua habitual profundidade teológica, filosófica, né? Enfim.
E aí eu recomendo a leitura. E aí nos afirma Bento XVI, né? Então a opção de vida se torna definitiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que, veja, aqueles que de alguma forma amaram a Deus, aqueles que de alguma forma se aproximaram de Deus, ao fim, né, quando chegarem ao fim da vida, essa opção se tornará definitiva. Então aquela aceitação de Deus se tornará definitiva. Irão viver em comunhão com Deus, assim como aqueles que de alguma forma rejeitaram a Deus durante toda a sua vida terrena, também essa opção de vida se tornará definitiva, então, portanto, viverá a eternidade afastado de Deus, uma vez que assim optou ao longo de sua vida, tá? E aí temos, então, e aí são exatamente o que a gente costuma chamar de novíssimos, né? Esse nome novíssimos é um nome muito tradicional na catequese cristã, na pedagogia da fé, né? Porque novíssimos, né, do latim lá, né, quer dizer, são os últimos. Novíssimo são os últimos, né? Enfim, aqui em latim é isso, né? O último, os últimos serão os primeiros, novíssimos, né? Novíssimos aí. Então, enfim, né, é assim que a teologia mais tradicional, que a catequese mais tradicional se refere, né? E aí, então, nos deparamos com essa realidade última da vida, né? Que é o chamado juízo particular. Tá? Então, ao fim e ao cabo da vida terrena, o fiel, a pessoa, o ser humano, na verdade, né? Qualquer pessoa, fiel ou não, ela deparar-se-á com esse juízo particular. Então, a sua vida, digamos assim, será objeto de uma avaliação, né? E aí os destinos, e aí, enfim, também isso é importante a gente pontuar. Esse julgamento, evidentemente, é um julgamento de amor, é um julgamento acerca do quanto amamos, né? Enfim, do quanto aceitamos aquele amor que nos é oferecido, né? São João da Cruz, inclusive, fala dessa forma, né? No fim, seremos julgados pelo amor. Enfim, é isso. E aí, o destino, digamos assim, né? Quer dizer, as opções, né? Enfim, as consequências possíveis a partir do juízo particular são essas que aí estão. Então, o fiel que tiver se dedicado ao amor de Deus, que tiver aceitado e vivido conforme o amor de Deus durante toda a sua vida, irá gozar do céu, irá adentrar a morada celestial, irá viver, como se dizia no Antigo Testamento, né, no seio de Abraão, né, quer dizer, irá viver, enfim, irá gozar da visão beatífica, irá contemplar a Deus face a face. Tá? Aqueles que, por outro lado, tiverem rejeitado a Deus, então, portanto, tiverem se afastado durante toda a sua vida de Deus, essa opção se tornará definitiva e irão para o chamado, né, conforme a tradição costuma denominar, o inferno, que é isso, esse afastamento eterno de Deus, né? Então, nada mais é do que a efetivação, a definitivação, permita-me essa palavra aí, né, da eternização, melhor dizendo, dessa opção já manifestada ao longo de toda a vida, né? Enfim, é isso. Agora, há também a situação, e, enfim, ao que tudo indica, é uma situação comum, né? Uma situação, assim, não poderíamos dizer nem que é maioria, nem que é minoria, né? Mas, enfim, mas é uma situação que certamente acontece com muitas pessoas, né? Daquelas pessoas que, embora não tenham rejeitado Deus totalmente, né, de forma peremptória e tal, né, mas, por outro lado, ao morrerem, de alguma forma, o amor que eles nutriam por Deus não era um amor ainda de perfeição, não era um amor ainda totalmente puro, totalmente livre enfim, de máculas, de vícios, de impurezas, né? E como no céu é preciso que para entrar no céu a alma esteja totalmente livre de qualquer outra impureza, de qualquer vício, de qualquer mácula, então essas pessoas elas precisarão de um período, né, de um estágio de purificação, né? Então, e a própria existência disso, a própria realidade de haver um estágio de purificação, que a gente denomina como purgatório,
É um sinal da misericórdia divina, é um sinal do amor de Deus, tá? Então, a possibilidade de irmos para o purgatório e, digamos assim, nos libertarmos daqueles vícios, daquelas máculas, para podermos entrar no céu com as vestes alvejadas, né? Como se diz na Sagrada Escritura, no livro do Apocalipse, né? E a reflexão acerca das realidades últimas, né, acerca do juízo particular que iremos enfrentar ao fim da nossa vida, das nossas vidas, é um convite a orientar bem, desde logo, a orientarmos bem as nossas vidas, a retificarmos os nossos erros, as nossas faltas, porque, afinal de contas, veja, estamos no tempo da graça, estamos no tempo da verdadeira conversão. Então, rezarmos para ter isso, né, a verdadeira conversão, podermos, de fato, retificar os nossos erros, superar as nossas dificuldades e orientarmos a nossa vida a Deus, orientarmos a nossa vida no sentido da santidade. Então, a meditação acerca dos novíssimos, acerca do juízo particular, é fruto de santidade, e sempre foi meio para que se retifique, para que se obtenha a graça de uma verdadeira conversão. Tá? A morte, conforme já vimos, ela é consequência do pecado original, não fomos criados para morrermos, né? Fomos criados para a vida, Deus nos criou para a vida. A morte, de alguma forma, é consequência desse pecado original, também já falamos sobre isso. E Cristo, por meio de sua obediência, a venceu. Então, Cristo, ao morrer e ressuscitar, ao passar pela morte, vencê-la e ressuscitar, dá, portanto, uma nova perspectiva acerca da morte. Dá um aspecto salvífico. Então, a morte cristã, ela, de fato, tem um aspecto salvífico. Muito embora a morte, e é natural que seja assim, né? Ela cause um certo desconforto, a ideia da morte, né? Lidar com a morte sempre leva a um certo desconforto, enfim, né, não é natural que morramos, né? A alma e o corpo foram criados para estarem unidos, então essa separação de alma e corpo, sem dúvida nenhuma, gera um mal-estar, né? Mas a morte, a partir da perspectiva cristã, ela possui, portanto, um aspecto, sim, salvífico, um aspecto, portanto, positivo, tá bom? O nosso destino último, sem dúvida nenhuma, é a vida eterna diante de Deus, é o céu. Então, é para lá que, enfim, devemos buscar ir, né? E agora, o que seria esse céu? É lógico que, conforme até nos ensina São Paulo, não temos elementos, não temos assim, uma descrição pormenorizada do que é o céu, mas alguns elementos a gente consegue, digamos assim, obter, a gente consegue concluir. Então, nos ensina Bento XVI, nessa mesma encíclica que eu já havia mencionado. Então, o céu ele seria esse mergulhar no oceano do amor infinito. Então, uma imagem realmente poética, uma imagem belíssima, né, que o Papa Bento XVI nos traz, né? Então, esse mergulho no amor infinito, tá? Mas veja, por outro lado, não é também uma ociosidade, né? Assim, ao contrário do que talvez muitos, do que, sei lá, talvez a lógica mais corriqueira, né, nos leve a concluir, né? O céu ele não é uma coisa assim, uma pasmaceira eterna, né? Vai ficar lá numa nuvem, né, pé para cima. Não, o céu ele a perspectiva do céu, ela é uma perspectiva de atividade, sem cansar, uma atividade prazerosa, uma atividade deliciosa, mas sem cansaço, sem a consequência do cansaço, né? Mas, sem dúvida nenhuma, não é uma coisa assim, uma passividade total, né? Muito pelo contrário, há muito que se fazer, né? Enfim, adorar a Deus, contemplar a Deus, interceder por aqueles que ainda lá não chegaram, enfim, né? São perspectivas que se tem acerca do céu, tá? É isso. E a realização das suas aspirações
mais profundas. E veja, algo que também podemos também extrair dos ensinamentos da Igreja, mais especificamente até de São Tomás, é que, veja, há graus, assim como há graus de caridade, há graus do amor que se oferece a Deus, há graus dessa resposta que nós damos ao amor de Deus que nos é ofertado, também há graus da glória eterna. Então, aqueles que, de alguma forma, aqui na Terra, amaram mais, demonstraram mais amor, verão mais perfeitamente a Deus, serão mais felizes. Né? É lógico que, veja, o menor habitante do céu, né, o que está, sei lá, mais abaixo, digamos assim, né, na hierarquia celeste, evidentemente que ele já goza de uma bem-aventurança infinita em relação à nossa, né? Enfim, evidentemente que a alegria, a felicidade da qual ele participa é muito maior do que a nossa aqui na Terra, por mais elevados espiritualmente que nós sejamos aqui. É indiscutível isso, mas é importante vocês terem noção disso, né? De que há graus, sim, assim como há graus de amor, há graus de glória, né? De glória eterna, há graus de participação na glória de Deus, tá? Enfim, eu vi uma vez uma meditação, agora não vou me recordar quem me deu esse exemplo, mas eu fiquei com o exemplo na cabeça, mas é como pensarmos sei lá, num recipiente, né? Então, há recipientes de tamanhos distintos. Pode ter uma caixa d'água, que é um negócio gigantesco, você pode ter um balde, né? Uma coisa assim que já é um pouco maior, né? Que não é tão grande, mas né? Um balde, uma coisa. E você pode ter, sei lá, um dedal, né? Dedal aí, quem tinha mãe que costurava aí deve lembrar do chamado dedal, né? Dedal era aquele negocinho que as mães, né? Enfim, não só as mães, sei lá, as mulheres, né, enfim, em geral, né, botam no dedo para... E é um negócio, tipo um baldezinho pequenininho, né, e tal. Então, é isso. Então, aquilo ali são várias formas de você, por exemplo, reter água, reter um líquido e tal, né, em graus distintos, maior ou menor grau. Então, é isso. Então, a glória que iremos gozar no céu também será, de alguma forma, proporcional, podemos assim dizer, à caridade que nós temos, ao amor que nós temos aqui. Né? É isso, tá? Isso é fruto da própria justiça divina. Deus é infinitamente misericordioso, mas é infinitamente injusto também. Então, nada mais digamos assim, justo do que pensarmos numa distinção de graus, tá bom? Bom, acerca do inferno, né, falarmos um pouco acerca do inferno, bom, nos ensina o catecismo que morrer em pecado mortal, sem ter se arrependido dele e sem acolher o amor misericordioso de Deus, significa ficar separado do Todo-Poderoso para sempre, por nossa própria opção livre. Então, veja, a ida ao inferno, né, enfim, o destino do inferno é esse mistério do amor recusado. Então, de alguma forma, a alma a pessoa que recusou esse amor que lhe é ofertado por Deus, essa opção se torna definitiva, e, portanto, ele viverá a eternidade afastado daquele que ele sempre rejeitou. Né? Então, essa opção, essa rejeição que ele manifestou, essa recusa de Deus que ele se manifestou durante toda a sua vida, se tornará definitiva ao fim, né, da sua peregrinação terrena. Né? É isso. O que os teólogos nos ensinam, de alguma forma, é que as almas das pessoas que estão no inferno, elas são submetidas a essas chamadas penas, né? A pena dos sentidos, né? Que normalmente a gente também, a Sagrada Escritura costuma usar esse termo, né? De fogo eterno e tal, né? Então, enfim, é um aspecto mais sensível, digamos assim, né? Mas não necessariamente fogo propriamente, né? Enfim, a gente relaciona a ideia de fogo, né? Mas pensarmos que antes do fim dos tempos não tem corpo, né? Então, mas não vai queimar, né? A alma. Mas, enfim, bom, existem outras dores que não são materiais, né? Existe uma dor
existe uma dor na alma, né? Existe, sem dúvida nenhuma, uma dor que dói. Todos aqui já teremos sentido dores que não são propriamente físicas, né? Não são propriamente no corpo, né? Então, essa profunda dor, né? Então, seria isso, né? A pena dos sentidos, né? O fogo eterno. Mas também é chamada pena de dano, que é exatamente essa condenação perpétua, essa separação perpétua. Por isso até que se fala em danação, né? Então, o sujeito que vai para o inferno é o danado, né? Foi danado, porque perdeu, né? Dano é isso, perdeu perpetuamente Deus, separou-se perpetuamente de Deus. Então, portanto, está em curso nessa pena de dano, sobretudo de Deus, tá bom? Meditar acerca do inferno, então acerca da possibilidade do inferno, de alguma forma, um chamado à responsabilidade que nós devemos ter na nossa vida, na nossa peregrinação terrena, no uso daqueles dons, daqueles talentos que nos são oferecidos, que nos são ofertados por Deus. Então, devemos ter responsabilidade, né? Enfim, seja nas habilidades, naquilo que nos é dado, mas também com relação às pessoas que estão ao nosso redor. Então, temos uma responsabilidade. Deus, de alguma forma, nos coloca no mundo e confia a nós uma série de dons, uma série de talentos. Então, devemos fazer esses talentos, esses dons frutificarem, assim como nos ensina, e é evidente, a remissão aqui é óbvia, né? A chamada parábola dos talentos, né? Conforme está lá no Evangelho, tá bom? É um mistério da justiça de Deus, então, de alguma forma, e é isso, né? Assim, afinal de contas, por mais que pensemos que Deus é infinitamente misericordioso, mas Deus é infinitamente justo também, então é natural, obviamente justo que uma alma, que uma pessoa que tenha durante toda a sua vida manifestado peremptoriamente sua recusa de Deus, enfim, Deus não vai obrigá-lo a ir para o céu, né? Enfim, seria algo até, digamos assim, contrário à própria liberdade humana, que é também dom de Deus, né? Também dom de Deus. Bom? E nos ensina a encíclica Spe Salvi, do Bento XVI, que, apesar de tudo, a graça nos permite a todos nós esperar e caminhar cheios de confiança ao encontro do juiz. Então, sim, é isso, né? Quer dizer, contemplamos a realidade da justiça de Deus, a tremenda, né? O tremendo judicium, né? O julgamento tremendo, né? Contemplamos a possibilidade de, sim, de irmos para o inferno, mas também caminhamos cheios de esperança, cheios de confiança. Então, vamos lá, né? Enfim, enquanto, como se diz até de uma forma popular, né? Enquanto a vida há esperança, de fato é isso mesmo, né? Sabedoria popular aí se mostrando adequada, né? Se mostrando correta, tá bom? E acerca do purgatório, então aqueles que nos ensinam o catecismo, aqueles que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham sua salvação eterna garantida, passam, após a morte, por uma purificação. E é isso, né? A ideia de que aqueles que estão no purgatório, aqueles que vão para o purgatório, veja, isso é importante a gente entender também, aqueles ali já estão salvos. Já estão salvos. Então, veja, o juízo particular, portanto, ele tem aí, digamos, uma dupla possibilidade. Pensemos assim, né? Se pensarmos ali numa árvore de possibilidade, então, primeiro, salvo ou não salvo, né? Salvo ou danado, né? Mas dos salvos, você pode ir direto para o céu ou passar ali pelo estágio do purgatório, pelo necessário estágio de purificação, se for necessário, né? Mas aqueles que estão no purgatório serão salvos. O purgatório ele só tem uma única porta de saída, que é para o céu, né? Então, assim, não tem como o cara ir para o purgatório e, opa, né? Teve um erro aqui e tal, a gente está revendo o seu caso aqui, né? E tal. Não, fica tranquilo que quando transita em julgado na justiça divina, transita em julgado mesmo, né? Não tem, entendeu? Diferente aí de outros tribunais que tem por aí, né? Que enfim, a coisa às vezes é meio fluida ali, né? No caso da justiça divina, não, né? Enfim, de fato ali, né? A coisa é definitiva mesmo. E o purgatório, a única saída do purgatório é para o céu, tá? É isso. E é sinal, como já havia mencionado até na tela anterior,
é sinal da grande, da infinita misericórdia divina, tá bom? E há na igreja a tradição antiquíssima, a tradição bimilenar, de oferecer sufrágios pelos defuntos. Então, ao contrário, até também, né, mais uma vez, ao contrário do que talvez muitos venham a afirmar, né, que é a doutrina acerca do purgatório, talvez veja, o termo purgatório, talvez nós possamos identificar como primeiramente usado, né, em determinada ocasião, já mais recente, tal, recente em termos históricos, né, bem entendido. Mas a prática de rezar, de oferecer sufrágios pelas almas dos fiéis defuntos enfim, antiquíssima, né? Eu mencionei isso no início da aula, né? Enfim, desde pensarmos lá não só na veneração às relíquias, que, claro, né, pessoas que já estariam salvas, né, mas nos próprios sufrágios, próprias orações que eram feitas em relação àqueles que faleciam e que não necessariamente haviam encarado o martírio, não necessariamente haviam dado suas vidas em testemunho da fé, mas já havia, desde então, a prática de orações pelos defuntos, né? E é uma doutrina que encontra base na própria escritura, né? Enfim, a célebre passagem lá do livro dos Macabeus, né? Enfim, que aquele grupo liderado, por Judas Macabeus, enfim, oferece orações e tudo mais para aqueles que haviam falecido. Enfim, eu recomendo aí a leitura do livro dos Macabeus acerca do tema, tá? E por que isso, né? Por que isso, então, dá base? Só para vocês entenderem aqui de onde que eu estou tirando essa conclusão. É porque, veja, se a gente tem ali, né, três possibilidades, né? Voltando lá à árvore das possibilidades, né, após a morte. Se a gente tem ali as possibilidades, então veja, a possibilidade A, né, digamos assim, é o cara ir para o inferno. Então o cara que vai para o inferno, veja, rezar por alguém que foi para o inferno não vai gerar resultado algum, né? Enfim, então quem está no inferno está no inferno, né? Isso lembra daquele trecho do Evangelho, né? Do Lázaro e do rico, né, que o rico morre e tal, e não tinha como voltar, não tinha nem como, né, molhar, não tinha como alguém molhar a boca dele, né, aliviar o sofrimento dele. Então o inferno é de fato uma separação definitiva. Então a oração para um infiel que eventualmente esteja no inferno, ela não é eficaz, ela não produz nenhum resultado, né? E aqueles que estão no céu não precisam. Então, veja, alguém que efetivamente já esteja salvo, não precisa que se reze por aquele fiel, porque ele já está no céu, né? É por isso até que, veja, os formulários litúrgicos, por exemplo, né, que celebram, enfim, isso, afinal de contas, é a canonização, né? Quando falamos em canonização de alguém, é isso, é reconhecer que aquele fiel, que aquela pessoa já se encontra no céu. E aí, quando se faz, por exemplo, o formulário litúrgico da missa, né, em honra àquele determinado santo, as orações nunca são pela alma da pessoa, né? São pedindo a intercessão daquela pessoa, né? Enfim, nunca pela alma, que já se tem a certeza que aquela alma está salva, aquela alma já se encontra no céu. Então não é necessário rezar por alguém que você tem certeza absoluta, como é o caso dos canonizados, que já estão no céu, tá? Então, por quê? Quem são os fiéis defuntos pelos quais a igreja reza? São aqueles que se encontram no purgatório. São aqueles que se encontram no purgatório. E a prática de oração pelos defuntos, sufrágio, mortificações pelos defuntos, é antiquíssima. É antiquíssima, inegavelmente antiquíssima, tá? E, bom, enfim, acerca dos elementos que a gente tem do purgatório, nos ensina Bento XVI, mais uma vez, que é um estado de doloroso afastamento de Deus, mas temporário. Temporário, como eu falei, a única saída do purgatório é para o céu, né? É uma dor feliz, afirma Bento XVI, é uma dor feliz. Então, veja, é interessante pensarmos nisso. Certamente, o sofrimento, a dor que alguém padece no purgatório é maior, é mais desconfortável do que a pior dor que se enfrenta na Terra, sem dúvida nenhuma. Mas, né, por terem aqueles fiéis a certeza de sua salvação, podemos também afirmar que a felicidade de um fiel no purgatório, de uma alma no purgatório, é maior do que qualquer felicidade
que se goze na terra, porque já se tem certeza da salvação. Irei para o céu, né? Enfim, estou passando um perrengue danado aqui, mas vou para o céu. Entendeu? Então é isso. Então é uma dor feliz, como ensina Bento XVI. Tá? E assim como a meditação acerca do inferno, e acerca do céu e acerca do juízo, é mais uma vez um convite a, nesta vida, já purificar os nossos pecados. Então, veja, devemos buscar ao longo dessa vida já irmos purgando as nossas faltas, as consequências dos nossos pecados nesta vida. Então, buscando lucrar indulgências, buscando fazer obras de mérito, né? Obras meritórias, obras de piedade, obras de caridade, de misericórdia, enfim, né? Buscar, enfim, ter uma vida condizente com as práticas piedosas, né? Então, para ir já purificando seus pecados ao longo da vida, né? Então, é tempo de conversão e é tempo também, né? O tempo que nós vivemos hoje é tempo de conversão, mas também tempo de purificação. Então, busquemos utilizar bem o nosso tempo para tudo isso, né? Para que, quando nos depararmos com um tremendo juízo, né? Irmos ao encontro, sem muitas delongas, né? Ao encontro do nosso destino final, que é o próprio Deus, tá? E aí, para encerrar a nossa reflexão aqui acerca dessas chamadas realidades últimas do homem, surge a questão, é uma questão também já muito antiga, né, acerca das crianças que morrem sem o batismo. Por que isso? Né? É uma questão limítrofe da teologia, né, uma questão limite, né, uma questão que de fato, leva a ponderações, talvez num sentido ou no outro, né? Por quê? Porque, veja, a ideia é que no céu entram aqueles que foram batizados, né? E veja, quando eu digo batizado, é claro, né, aqueles que possuem batismo, claro, também levando em conta, isso a gente até falou na aula passada, né, até por ocasião da pergunta do Gustavo, e a gente vai voltar a falar isso na aula sobre o batismo, né? Não só o batismo, digamos, ordinário, né, o batismo, né, mais evidente, digamos assim, mas também aqueles que, o batismo de sangue, né, que deram a sua vida em testemunho da fé, ou batismo de desejo, enfim, mas que foram batizados. O efeito tanto do batismo de sangue como o batismo de desejo é o mesmo efeito do batismo ordinário. Enfim, produz na alma aquelas consequências teológicas e filosóficas, né, ontológicas do próprio batismo. Tá? Mas há essa questão acerca de, por exemplo, crianças em geral, né, que morreram sem terem sequer tido a possibilidade de receber o sacramento do batismo. E a igreja, né, durante muitos séculos, vem se batendo acerca do tema. Então, surge, então, essa ideia acerca do limbo, né? Enfim, então, a doutrina chamada doutrina do limbo, que é uma doutrina que tem suas bases, talvez ali, né, também na escolástica medieval e tal, mas que, veja, ela não tem propriamente uma base da tradição apostólica ou da Sagrada Escritura, né? Na verdade, assim, é uma solução que foi pensada, uma solução, né? Então, limbo né, a tradução de limbo é isso, né? Quer dizer, orla, ou zona limite, né? Enfim, então, ao mesmo tempo que não poderiam aquelas crianças irem para o céu porque não foram batizadas, então, portanto, não são filhos de Deus, mas, por outro lado, também não mereceriam a pena eterna do inferno, porque sequer pecaram, sequer chegaram à idade da razão que as permitiria, digamos assim, né, que lhes possibilitaria manifestarem um afastamento de Deus, um pecado mortal, uma coisa assim, né? Então, uma situação, portanto, limite, né? Mas, mais recentemente, né? Mais recentemente, houve um parecer, até eu lembro que na época, eu já acompanhava, né, esses noticiários, essas coisas assim, mais relacionadas à fé e tal,
E eu lembro que até da época teve uma certa repercussão, enfim, saiu até na mídia menos, assim, né, Globo da vida, essas coisas assim, eu lembro que isso foi comentado. Então teve um documento da chamada Comissão Teológica Internacional. A Comissão Teológica Internacional, ela é um organismo que de alguma forma integra a Santa Sé, mas é um organismo consultivo, então não é um organismo, digamos assim, que possui uma natureza magisterial. Então, assim, os documentos da Comissão Teológica Internacional, né, a CTI, não possuem propriamente uma natureza assim, ah, dogmática, magisterial, que vincula as consciências dos fiéis. Não, não é isso. É um parecer, né? Mas, veja, é integrada, a Comissão Teológica Internacional é integrada por grandes teólogos. O próprio Bento XVI, antes de ser Papa, durante muitos anos, integrou a Comissão Teológica Internacional. Então, só para vocês terem uma ideia do calibre das pessoas que lá estão. Então, não é os documentos lá produzidos são documentos irrelevantes, né? São documentos que possuem uma grande profundidade, uma apurada técnica teológica, né? E houve esse documento em 2007, que certamente contou com a chancela de Bento XVI, que era o Papa reinante à época, e que a Comissão Teológica, de alguma forma, apontou para que possivelmente a solução do limbo ela não seria adequada. Então, embora essa matéria ela seja opinável, então, claro, se você quiser acreditar no limbo, não, eu acredito no limbo, acredito que morreu sem o sacramento do batismo, tá? Então, as crianças que faleceram antes de serem batizadas vão para o limbo. Tudo bem, você pode crer, pode acreditar nisso. Como eu falei, não vincula a sua consciência, é diferente de uma declaração dogmática, né? Uma coisa assim, né? Por exemplo, sei lá, Imaculada Conceição, né? Então, após a declaração do dogma, se você professar algo distinto da Imaculada Conceição, você está incorrendo em erro teológico, né? Numa heresia, alguma coisa assim, né? Mas não é o caso do limbo. Mas, né? Essas crianças elas seriam então confiadas à misericórdia de Deus. Então, de alguma forma, elas alcançariam a salvação graças à infinita misericórdia de Deus. E os elementos a partir dos quais a Comissão Teológica chega a essa conclusão são, sobretudo, assim, os fundamentos escriturais, né? Digamos assim, os fundamentos baseados na Sagrada Escritura. É o grande carinho de Jesus pelas crianças, por exemplo, nessa passagem que eu coloco aí na tela, né? Capítulo 10, versículo 14 de Marcos, né? Vinde a minhas crianças, enfim, né? E também o desejo de Deus de que todos se salvem. Então, a chamada de Deus à salvação universal, que São Paulo também expressa na primeira carta a Timóteo, é algo que, digamos assim, de alguma forma nos impulsiona a concluir que há uma via, embora não totalmente revelada, pela qual as crianças que morrem sem o batismo serão salvas, tá? Mas, de qualquer forma, do ponto de vista pastoral, a igreja recomenda aos pais, sobretudo aos pais, né, que não adiem o batismo, tá? Não adiem o batismo. Então, as crianças que nascem, ainda que, né, estejam enfrentando ali alguma doença, alguma coisa assim, essas mais ainda até, né, que se busque o quanto antes batizar, né? E há, inclusive, a gente vai falar sobre isso também, mas eu já adianto aqui, há, inclusive, a possibilidade de se batizar mesmo o próprio pai, né? O próprio pai, a própria mãe ali, numa situação emergencial, uma situação que haja perigo de morte, enfim, mas a gente já fala sobre isso melhor quando a gente falar do batismo, tá bom? E com isso eu concluo trazendo um trecho aí da audiência de agosto de 99, né? São João Paulo II teve uma série de catequeses acerca dos novíssimos, né? E nessa audiência, dia 11 de agosto de 99, ele concluiu essa série de catequeses e deixou esses ensinamentos tão profundos que eu agora leio um trecho, né? Então, dizia lá o Santo Padre: a vida cristã é, em suma, um crescimento rumo ao mistério da Páscoa eterna. Ela exige, portanto, que tenhamos fixo o olhar na direção da meta, das realidades últimas, mas, ao mesmo tempo, em que nos empenhemos nas realidades
penúltimas. Entre estas e a meta escatológica não há oposição, mas, ao contrário, uma relação de fecundação mútua. Se devemos afirmar sempre a primazia do eterno, isto não impede que vivamos de maneira correta, à luz de Deus, as realidades históricas. Então é isso, olhar para a nossa vida como oportunidade de chegarmos à meta que para nós é destinada. É isso, meus caros. Se alguém tiver aí algumas perguntinhas, a gente consegue ainda responder rapidamente. Senão a gente conclui por aqui. Gustavo, pode falar. Gustavo e Renato, né? Acho que alguém ia falar antes de mim aqui. Não, vai lá, Gustavo, depois eu falo. Ah, tá. Fala aí. Ó, eu tenho uma dúvida a respeito do purgatório, duas, na verdade, né? Mais de ordem prática, digamos assim. Se devemos orar por aqueles que morreram, né, sem que se tenha notícia de sua conversão, e até quando se deve orar pelos que morreram? Olha, eu recomendaria que você reze sem cessar, entendeu? Vai rezando aí, entendeu? Se você não tiver nenhuma... Se ele não for canonizado, você pode continuar rezando, né? Entendeu? Você pode continuar rezando. Agora, veja, existem, inclusive, indulgências. A gente pode, né, oferecer as indulgências em sufrágio das almas, em favor das almas, melhor dizendo. Existem, inclusive, indulgências plenárias, né? A gente já falou sobre isso. Aquelas indulgências ali de novembro, né? Do início de novembro e tal, entre o dia de finados e tal, que são somente aplicáveis aos fiéis defuntos. Então, assim, né, se você lucrar uma indulgência plenária, você provavelmente terá levado aquela alma ao céu. Agora, veja, o cristianismo, né, veja, né, não é magia, né? Então a gente, assim, não tem, você não obriga a Deus, né? Então, assim, a gente também nunca tem certeza se a gente lucrou uma indulgência, né? A gente faz lá as ações e tal, a gente, enfim, espera firmemente, né, que a gente tenha obtido aquela determinada indulgência, mas certeza, né, você não obriga a Deus, né? Assim, a gente é diferente dessas crenças aí, né, meio que envolvem magia e tal, né, que o cara, né, as divindades ficam obrigadas a fazer, se o cara faz determinada coisa, no cristianismo não tem isso, né? Deus não está obrigado, então a gente não tem certeza. A única certeza que a gente tem é em relação àqueles que estão salvos e foram canonizados, porque a igreja assim o declara e o faz com base em elementos que o próprio Deus revela, né? Então, sobretudo, consubstanciado nos milagres que a igreja verifica a partir da intercessão de determinado santo. Por isso que o processo de canonização é um processo tão longo, tão cheio de meandros, cheio de detalhes, entendeu? É isso. Agora, em relação aos demais, não. É por isso até que a igreja, a liturgia expressa isso de forma muito bonita. Veja que a gente tem a gente celebra todos os santos, então a gente celebra todos aqueles que alcançaram a santidade, que alcançaram o céu, mesmo aqueles que a gente não sabe, né? Não somente os canonizados, né? Os canonizados e todos aqueles que a gente irá conhecer, se Deus quiser, no céu, né? E no dia seguinte a gente reza pelos defuntos, pelos aqueles que estão no purgatório, entendeu? Então a liturgia, ela até de alguma forma, de forma muito delicada, ela nos explica isso. Não sei se eu esclareci. É isso? É isso. Seria isso, Gustavo? É isso. Obrigado. Beleza. Vamos lá, Renato. Oi, Zé G, quer? Talvez, voltando à pergunta do Gustavo, ele fala a partir de quando? Quer dizer, você nunca também tem a certeza da condenação de ninguém, né? Sim, sem dúvida. Pode rezar pela pessoa, porque a misericórdia de Deus é muito grande. Claro. Se já foi para o inferno mesmo, não adianta rezar. Não, exato, sempre tem. Exato. Mas eu até falava isso, eu lembro até que na aula anterior a gente falava isso, né? Eu até fiz aquela brincadeira, né? Pensa aí na figura histórica mais odiada e tal, né? Que a gente não precisa nem falar, né? Todo mundo sabe e tal, bigodinho. Mas não tem certeza. Não tem certeza. Ah, pô, tá no inferno? Não sei, né? É isso. Renatão, manda ver. Vamos lá, Renato Santos, né? O cara tá aí já. Enfim, tô brincando, fala aí. Mas minha dúvida de ordem prática, Ricardo, então assim, você tem, vamos dizer, um amigo, um familiar, uma pessoa, né, que você sabe que não viveu uma vida correta, né, uma vida católica e que, em tese, estaria, né, condenada à danação.
como de alguma forma interceder em favor dela ainda em vida, para ao menos oferecer ali uma oportunidade que ela tenha acesso ao purgatório. Então, não sei se a confissão antes da morte, se é isso associado à unção dos enfermos. Então, uma dúvida de ordem prática sobre como talvez oferecer uma possibilidade, ao menos. Bom, olha só, é isso, né? Quer dizer, é claro que os meios, né, de conduzir uma alma à salvação, eles são, sem dúvida nenhuma, passam pela recepção dos sacramentos e tudo mais. A gente vai estudar os sacramentos nas aulas subsequentes e tudo mais, a gente vai tratar desse tema mais a fundo, a unção dos enfermos, a confissão e tal. Mas, claro, né, então, assim, se você obtiver essa graça, né, de que aquela pessoa ela venha a receber os sacramentos, né, antes né, da sua morte, mas é uma grande graça. É por isso até, e aí eu até aproveito uma coisa que eu até havia esquecido de falar, aproveito o ensejo aí da sua pergunta, é por isso até que a Igreja sempre entendeu que a boa morte, né, a morte lenta, a morte, digamos assim, preparada, a morte que vem ali após talvez uma caminhada de doença, uma coisa assim, é uma morte boa, uma morte melhor, porque pode efetivamente levar o fiel à conversão. Então, a doença, muitas vezes, para nós, a lógica humana, ela tem talvez um aspecto negativo e tal, mas sob a lógica de Deus, ela talvez seja uma boa morte, né? Ao contrário da lógica humana, né? Então, se pensarmos até naquele termo, né, da eutanásia, esse prefixo grego quer dizer bom, né? Boa, né? E thanatos, né? Morte. A boa morte, na verdade, a eutanásia, a boa morte é essa morte lenta, essa morte. Por isso até que a Igreja sempre rezou, né? Nos livrai-nos da morte repentina. Então há, por exemplo, há orações da Igreja, enfim, pedindo que nos livre da morte repentina. Então a morte repentina, muitas vezes, ela não é boa. Né? Enfim, pelo contrário, às vezes é uma graça. Às vezes é uma graça você ter uma morte ali que aparentemente, né, aos olhos humanos é uma morte sofrida e tal, aos olhos de Deus talvez seja uma caminhada, né? Tipo assim, uma última oportunidade, né? Vamos lá, vamos se aproximar de Deus e tal, né? Então, assim, claro que, veja, essa questão da sugestão e tal é uma coisa que você pode até conversar eventualmente numa direção espiritual, uma coisa assim, mas acho que, em primeiro lugar, rezar, né, para aqueles parentes, para os nossos amigos, para aquelas pessoas próximas a nós, né, buscar rezar, e buscar, de alguma forma, levar essas pessoas aí, se for possível, claro, né, porque é sempre a liberdade, né, a liberdade ela é indiscutível e ela é inegociável, né, mas buscar levar aquela alma, de alguma forma, à conversão, seja pelo seu próprio exemplo, seja pelas suas sugestões e, sobretudo, pelas suas orações e mortificações, né? Contar também com o auxílio da graça divina. Deus quer que todos sejam salvos, né? Então, a gente, de alguma forma, assim, a gente está no mesmo campo dele, né? Então, é isso. A gente vai usar os meios que a gente tem aí, oração, mortificação e exemplo, e sugestão, né? Às vezes o próprio Espírito Santo pode nos inspirar a agir de uma determinada forma, convidar para uma... Né, levar uma... Olha, tem atendimento do sacerdote, eu fiquei sabendo, você não quer ir lá e tal, vamos lá, eu vou com você. Então, são meios que a gente pode utilizar, né? E, claro, a recepção, né, já no momento mais, né, assim, digamos assim, é isso, buscar obter meios para isso, né? Até uma coisa, um lado muito triste, né, assim, que a gente viu nesses últimos tempos aí e tal, é isso, a dificuldade até, né, de se dar aos fiéis os últimos sacramentos e tudo mais, né, então, enfim, então a gente, o momento até da gente rezar muito por essas almas, né, enfim, é isso. Obrigado. Bom, alguém levantou, Renan levantou a mão, diga lá, Renan. Oi, Ricardo, tudo bem? Boa noite a todos. Vamos encerrar, depois do Renan podemos encerrar então, tá? Só para a gente não atrasar muito aí. Vai lá, Renan, diga. A minha dúvida é acerca de... Bom, sabemos que Deus criou a igreja, certo? E foi o berço de plenitude da graça dele na Terra. Isso aí já entrou na minha cabeça, assim. Sendo que existe a possibilidade de Deus inspirar outra pessoa além do âmbito católico,
a revelar se determinada pessoa foi para o reino dos céus ou não, porque isso já aconteceu com um familiar, e eu ainda não consegui comprovar teologicamente assim que isso não conseguiria ser feito e tudo mais. Olha, é uma questão delicada, né? É uma questão delicada. Assim, é como eu te falei, a gente, assim, em primeiro lugar, essas chamadas revelações particulares, né? Enfim, todas elas. E veja, quando eu falo aqui revelações particulares, mesmo aquelas, enfim, até reconhecidas pela igreja, né? Fátima, Lourdes, La Salette, enfim, né? Todas as revelações particulares, elas de alguma forma, elas não alteram o depósito da fé, elas não alteram a revelação. Então, mesmo aqueles elementos trazidos ali, por exemplo, pelos pastorinhos de Fátima e tudo mais, eles jamais integrarão a revelação da fé, o depósito da fé, tal qual revelado pelo, né, a Cristo por meio dos apóstolos, tá? Então isso é importante a gente ter em mente, né? Então, sei lá, vou dar um exemplo até aqui, né? Nossa Senhora pediu para a gente rezar o texto. A gente reza o texto, claro. A gente não vai deixar de rezar o texto. Mas você pode ser salvo sem rezar o texto? Claro que pode, né? Assim, São José nunca rezou o texto. E, enfim, né? São José certamente está salvo. Né? Então, veja, então, assim, aqueles elementos trazidos ali pelas revelações particulares de modo geral, são elementos que a gente não nos obrigam, né, em consciência. Isso é assim, né, que a coisa funciona. Então, em relação a essa questão, mais especificamente em relação a essa questão que você trouxe, veja, é uma questão delicada, é uma questão que deve se olhar com certo cuidado, né? É claro que a igreja reconhece que em situações que as pessoas enfrentam um luto, né, que enfrentam ali a morte de um parente e tal, né, então há vários elementos ali possíveis, então até elementos ali de natureza, sei lá, psicológica, de natureza, né, enfim, então há sugestões, assim, pode ser alguma coisa que tem uma natureza, digamos, enfim, vamos falar de forma mais clara, né, pode ter uma natureza demoníaca? Pode ter. Com certeza? Também não sabemos, né? Então, a verdade não temos certeza. A minha resposta em relação à tua pergunta é essa. Não se tem certeza. Não se tem certeza, tá? A certeza que nós temos é isso. Em relação às verdades reveladas, e aquilo que no caso, por exemplo, dos canonizados, dos fiéis que certamente alcançaram o céu, nós temos a certeza acerca disso porque o próprio Deus revela por meio dos milagres que são atribuídos à intercessão daquele determinado santo, entendeu? Então é isso. Agora, em relação às demais pessoas, certeza plena, a gente não tem, a gente tem esperança. E isso, às vezes, até a gente fala, até assim... Vou dar um exemplo banal que me ocorreu agora, né? A gente teve a missa agora, sábado passado, teve a missa em honra a São José Maria, presidida pelo cardeal Dom Orani, e Dom Orani, né, uma belíssima homilia e tal, palavras assim, tão delicadas em relação a São José Maria, em relação à obra e tal. Ele mencionou, por exemplo, a figura de Dom Rafael, que foi arcebispo, foi bispo titular no Rio de Janeiro, depois foi bispo em Nova Friburgo, e era fiel do Opus Dei, enfim, e foi uma pessoa assim que, enfim, singular, né? Uma pessoa maravilhosa e tal, né? Mas veja, a gente, sobretudo aqueles que conheceram Dom Rafael, está aqui junto com a gente o Zé Geraldo, que morou com Dom Rafael, né? Sabem da sua santidade pessoal e devem ter quase certeza da salvação de Dom Rafael. Agora, do ponto de vista católico, do ponto de vista da igreja, certeza absoluta a gente não tem. Se um dia, e Deus o queira, né, tomara Deus, né, que Dom Rafael venha a ser beatificado e posteriormente canonizado, teremos certeza absoluta. Mas neste momento, nós, por exemplo, rezamos pela alma de Dom Rafael. E devemos fazê-lo. Porque não temos a certeza absoluta. Temos a esperança. Que é uma esperança, e é uma quase certeza, né? A esperança já, às vezes, já é uma quase certeza, entendeu?
É isso, tá bom? Deu para ir aí? Ótimo. Quer falar mais alguma coisa aí? Muito obrigado pela resposta. Boa noite. Ô, valeu, Renan. Obrigado aí, eu que agradeço. Então vamos encerrar aí, pessoal. Tá bom, Fala aí, boa noite, Zé G. obrigado. Até mais. Valeu, um abraço a todos aí. Até semana que vem, Abraço, se Deus obrigado. quiser. Valeu, Boa pessoal. noite. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite, um abraço. Boa noite.